dia a todos, feliz Dia das Mães. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana do Butantã. Nossa aula está sobre o texto do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de João. Nós estamos fazendo uma panorâmica do Novo Testamento, essa aula número 5, o Evangelho de São João. Vamos começar sempre olhando cenários e contextos, porque é muito importante a gente entender isso no momento em que estava. E no livro de João, antes de eu entrar em mais detalhes, eu fiquei encantado com esse estudo, porque o livro de João é muito especial, né? Não é à toa que ele é considerado o Evangelho amado, vocês vão ver isso, pelo menos por uma boa linha de estudiosos. E até no tempo dele, da igreja primitiva, também ele se tornou amado, porque ele dá um enfoque complementar e diferente e mais profundo do que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ainda estamos na Judéia e Galiléia, dentro de uma realidade de uma dominação romana. As três regiões são importantes a gente sempre lembrar, que a Judéia está ao sul, onde ficava Belém, onde ficava Jerusalém, ou fica Jerusalém, Samaria nessa parte central e a Galiléia ao norte. A Judéia era mais árida e é da onde vinham a maioria dos fariseus e sacerdotes. Jerusalém era o centro político eclesial. Samaria era um ponto da discórdia e de muitos gentios, era um caminho entre o norte e o sul, que é interessante porque ele tinha, vamos dizer assim, um potencial de conflito o tempo todo. Os samaritanos sofriam esse preconceito também por parte dos judeus. A Galiléia era mais fértil e agrícola. Os donos da terra arrendavam e dividiam a terra com agricultores, e também tinham várias cidades gentias naquela região, menos conservadora do que a Judéia. O Rio Jordão descia dessa Galiléia até a região da Judéia, era um caminho importante, né? Cafarnaum ficava na beira do mar da Galiléia e era da onde você tinha uma origem de pescadores, que alguns deles depois se tornaram discípulos e apóstolos de Jesus. Pedro, Tiago, João, e esses dois filhos de Zebedeu eram pescadores. Conta a história de que eles, quando começaram a seguir Jesus, a parte da pesca, de uma certa forma, tinha um certo sucesso, a ponto de que eles conseguiram contratar, vamos dizer, pessoas para manter o trabalho de pesca. Tanto é que, se vocês lembrarem, lá na frente, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele foi encontrar novamente, à beira do mar, pescadores, e teve com eles um encontro. Isso era justamente na Galiléia também, eles voltaram a pescar. A empresa deles permitiu que, no tempo que eles estavam na igreja primitiva, depois que Jesus foi assunto aos céus, né, eles tinham uma renda suficiente, provavelmente até para pagar um aluguel para morar em Jerusalém, enquanto a igreja primitiva não teve que fugir de Jerusalém por causa da pressão tanto dos sacerdotes judeus, das sinagogas, como principalmente depois, quando os romanos começaram a reagir a todas essas subversões, a ponto de destruir Jerusalém no ano 70. Isso é tudo importante entender no fato histórico, porque o livro de João acontece nesse cenário. A grande derrota da grande revolta judaica contra o domínio romano, no ano de 70, Jerusalém foi tomada à força pelo general Tito, né, um comandante, né? E as muralhas e o templo de Jerusalém, que Herodes tinha acabado de fazer uma grande ampliação e reforma, foram destruídos, e o resto da cidade voltou a ficar em ruínas. A destruição de Jerusalém, também conhecido como o Cerco de Jerusalém, ocorreu durante o governo do imperador romano Vespasiano, e foi considerada a primeira guerra judaico-romana, 66 a 73, às vezes chamada de Grande Revolta Judaica. Foi a primeira de 3 grandes rebeliões da população da província da Judéia contra a dominação dos romanos. Grande Revolta foi motivada a princípio pelas tensões religiosas, evoluindo para protestos com pagamento de tributos, sempre os impostos como o pomo da discórdia, lembra de Tiradentes, né? E aí os ataques aos cidadãos romanos também que viviam na região. Terminou quando as legiões romanas, sob comando de Tito, sitiaram e destruíram o centro da resistência rebelde em Jerusalém,
e derrotaram o restante das forças judaicas, né? Nunca se esqueçam que a turma mais revoltosa e mais beliante, de bélico, da turma dos judeus eram os macabeus. Sempre foram os macabeus que levaram isso daí mais à força, né? Aí dá para lembrar do mapa que eu mostrei também na aula de Lucas, para entender que a Galileia está mais aqui acima, né? Aqui fica a cidade de Nazaré, Cafarnaum fica aqui perto do mar, tá? Aqui em cima, e aqui fica então a passagem pela área da Samaria, os samaritanos aqui, o Rio Jordão descendo, e aqui embaixo então Jerusalém, Belém, onde Jesus nasceu, foi para o Egito, voltou, foi de certa forma criado um templo em Jerusalém, depois foi morar na Galileia. Daí a famosa frase de um dos potenciais discípulos de Jesus, quando estava sendo recrutado pela turma, dizendo, mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Né? E é justamente porque Jesus era chamado de Nazareno, né? E esse cara era da parte lá dos discípulos de Jesus, a convite de Felipe, de João, do Tiago e do Pedro, né? Então, esse João, ele foca muito mais, diferente dos outros que vocês já viram as aulas, ou estão as aulas lá no site para vocês darem uma consultada. Mateus, uma visão completa da vida de Jesus, com a genealogia judaica, mais focada nos judeus. Marcos, bem conciso, que foi o primeiro evangelho. Vem Lucas, depois ampliando toda a pesquisa que ele mesmo fez, para construir um evangelho complementar e mais detalhado do que Mateus e Marcos, mas todos eles sempre seguindo uma determinada cronologia mais próxima um do outro. Não que João não tenha tem algumas diferenças de cronologia, mas mais porque João traz detalhes que os outros não traziam. E João tem um foco do livro dele diferente dos antigos. Ele pouco fala do ministério de Jesus e da missão de Jesus na Galileia, né? Mas ele pega lá da Galileia e das viagens entre norte e sul, ele foca nos milagres descritos nessas viagens. Então o foco do Evangelho de João. Uma curiosidade é que Jesus sempre fez um caminho mais curto, portanto mais perigoso. Ele passava por áreas da Samaria onde poderia ter mais conflito. Essa escolha era pelo caminho também geograficamente mais curto para Jesus chegar até lá. Sobre João e seus escritos, então, autoria e datação, o maior consenso de todos os estudiosos e teólogos e tudo mais, primeiro que a autoria é mesmo de João, filho de Zebedeu, o discípulo amado, que era sempre muito próximo de Jesus, testemunha ocular do ministério de Jesus e privilegiado de algumas intimidades maiores com Cristo, em comparação aos dos outros 12. Assim como Pedro e Tiago também. Os três, inclusive, que ficaram, de uma certa forma, na liderança dessa igreja primitiva que nasceu em Jerusalém depois do Pentecoste. De lá ela foi expandindo aos poucos, né? E ao menos até o ano 70, quando os romanos invadiram, eles conseguiram crescer a igreja primitiva também no entorno de Jerusalém, e aí a expansão dela, vocês vão lembrar que em Atos e na citação de Lucas e depois das viagens de Paulo, Filipe foi criar uma primeira base na Samaria mesmo, tá certo? E Paulo começou a fazer suas viagens missionárias em relação à Ásia para até chegar na Europa. Então a expansão da igreja cresceu por aí. João certamente era um judeu com amplos conhecimentos da tradição judaica, com festas, símbolos, o que fica evidente nas descrições detalhadas, até geofísicas que você encontra no livro de João, mais especialmente capaz de fazer ligações da mensagem do Cristo com esses símbolos e com as festas, e com vistas provavelmente a levar a mensagem da salvação para judeus cristãos mais distantes de Jerusalém, sem muita intimidade com as tradições judaicas e também já, como João foi escrito em grego, também já com uma certa dificuldade de seguir tanto o aramaico da época, né? Então o livro foi escrito em grego e também levando esse detalhamento da simbologia das festas judaicas e daquilo que faz parte da missão de Jesus, mais fundamentalmente nas viagens também em Jerusalém, mas fazendo menção e correlação dessas festas e desses símbolos com aquilo que você traz do Velho Testamento. O maior consenso é que a datação desse livro é do ano de 90 depois de Cristo.
ao menos na versão mais finalizada que a gente conhece hoje, pelo menos nos originais mais recentes que você pegou do grego nas suas transcrições. Dado que se admite que o Evangelho levou alguns anos para ser escrito, porque João verbalizava e os seus auxiliares escreviam. Era esse o sistema que provavelmente João usou. Não, ele não escrevia pessoalmente no grego, mas ele falava, provavelmente ele falava em aramaico ou ele falava em hebraico, e os seus auxiliares faziam a escrita em grego. Tá? E sempre isso daí, com certeza, nas revisões passava por algumas atualizações da versão, até porque em alguns momentos João trocou ideias com Lucas, ele trocou ideias com Paulo, inclusive, e tem um detalhe que eu vou contar lá na frente, mas vou mencionar agora, porque esse livro no ano 90, João estava em Éfeso, onde ele compartilhou e fez parceria com Paulo nessa igreja de Éfeso, depois da destruição de Jerusalém. Os escritos foram desenvolvidos então em Éfeso, onde João viveu algum tempo naquela comunidade. Certamente João conhecia os evangelhos sinóticos e algumas cartas de Paulo também, porque são anteriores. Quer dizer, Paulo escreveu as suas cartas no período de 65 a 70 e João está escrevendo isso daí posteriormente. É difícil fazer um cálculo de idade, mas a gente acredita que pela diferença de idade, por exemplo, de Jesus com seus discípulos, João, o irmão de Tiago, a gente faz a ideia de que ele terminou nos anos 90 essa versão final do livro, se ele ainda estava vivo, talvez com 75, 80 anos ou um pouco mais. Né? Existe uma tradição que João teria morrido martirizado também, tanto quanto Pedro, mas não existe uma confirmação histórica certa sobre isso. Mesmo que ele tenha sido martirizado, os seus auxiliares, terminando essas revisões, finalizaram o Evangelho de João ao redor dos anos 90 depois de Cristo. E não existe grande polêmica sobre isso entre os grandes estudiosos. Né? Agora, João também, certamente por influência direta do Espírito Santo, essa obviamente tem que ser a nossa fé, a nossa crença, ele desenvolveu o seu evangelho como que dando um lado de um conjunto de detalhes que os outros sinóticos não abordaram, mas especialmente com o intuito claro de dar uma visão doutrinária e teológica fundamental na construção do esforço de transmitir os ensinamentos de Jesus, naquilo que seria um entendimento mais profundo da fé, das bases para esta fé. A salvação e a visão do reino na base de Cristo em nós. Detalhe, Cristo em nós, no Espírito Santo Consolador ou motivador. A tradução do grego permite você chamar Consolador, motivador e como se fosse o promotor de um entusiasmo, de uma força, né? E que ficaria conosco até a volta. Se a gente entender a figura da Trindade, quando o Espírito Santo está em nós hoje, ficou conosco depois que Cristo voltou aos céus, é o próprio Cristo que está em nós também. Isso é muito importante na teologia que João propõe, tá? E que eu acho que Paulo aproveita muito bem isso nas suas cartas. Então, é interessante também mencionar que não existe grande dúvida de que as 3 epístolas de João, né? Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. Essas 3 epístolas também são da autoria de João. Vamos dizer assim, a primeira que foi escrita é a terceira carta, é a terceira epístola. Né? E foi endereçada a uma igreja que tinha problemas de autoridade local na ausência do apóstolo. Aquela igreja que quando o apóstolo não estava junto tinha discussões internas, luta pelo poder, né? E pela autoridade local. A de número 2 já foi um bilhete para uma igreja com alertas contra falsos doutores que negavam a realidade da encarnação. Deus encarnado em Cristo. Né? Esse é o ponto que também já criava-se a pontinha para uma heresia. A carta de número 1 é a carta que provavelmente foi escrita como uma encíclica para as comunidades da Ásia, portanto mais de uma igreja, ameaçadas de ruptura pela influência de heresias que já estavam crescendo na igreja naquela época. Nela, João condensa o essencial de toda a sua experiência religioso-espiritual, partindo de temas paralelos sucessivos. Então, Jesus Cristo, luz, o senso de justiça de Deus para a salvação,
o amor fraterno, o amor ao próximo, o amor a Deus e a verdade. Base para a fé em Jesus, o Cristo, Filho de Deus e do amor fraterno. Provavelmente da mesma época em que ele escreveu o Evangelho, ele fez essa epístola para mandar para essas igrejas da Ásia. E com a mensagem muito próxima do conteúdo, é como se fosse uma encíclica, um resumo geral da teologia que ele propõe no Evangelho inteiro. Vale uma leitura dessa primeira epístola de João, conforme o nosso cânon do Novo Testamento, logo após um estudo detalhado do Evangelho de João. Aí vocês vão entender perfeitamente como uma coisa está muito coerente com a outra e até o estilo é muito próprio do próprio João enquanto ele falava e os seus auxiliares escreviam. Tem um estilo literário também que pode ser considerado próximo o suficiente para ninguém ter dúvida que a autoria é do próprio João. Ok? Bom, fazer um breve resumo, como eu fiz para Lucas também. Esse breve resumo, ele vai falar que ele escreveu esse evangelho para inspirar a fé, tá certo? Teve um relacionamento muito próximo com Jesus e isso reflete do modo exato com que seu texto retrata Jesus. João se refere a si mesmo como discípulo a quem Jesus amava, era o discípulo amado. E o seu relacionamento na vida de Jesus se tornou esse evangelho, como disse no princípio, o evangelho amado da igreja. Nele nós vamos encontrar uma quantidade enorme de coisas que só João trata. Só João fala, só João que foi testemunha ocular, física, de contato próximo com Jesus. Então aparece a história de Nicodemos, ele trata da desconfiança de Tomé depois da ressurreição, ele fala de Lázaro, da sua ressurreição, e fala da mulher samaritana junto ao poço, que também são histórias que só aparecem no Evangelho de João. João nos transmite as palavras mais memoráveis de Jesus, seus sermões mais longos e seus milagres mais significativos. E a sua narrativa tem um encontro pessoal com Deus. A base desse encontro é o detalhamento do significado dos milagres descritos, que todos eles têm um significado por trás, e o que o Jesus falava de si mesmo. E o significado disso para toda a sua obra, para os apóstolos e discípulos. Os contrastes do texto, que João sempre trata, são contrastes muito fortes, a saber, luz versus treva, amor e ódio. O que é de cima, o que é de baixo, o que é vida, o que é morte, o que é verdade, o que é falsidade. Porém, o destaque único e marcante de João é o seu prólogo, primeiro capítulo e os primeiros versículos. Isso então é fantástico, é único, né? E eu acho que é base para uma teologia mais completa de todos os evangelhos juntos. Se você pegar que ele foi o único que colocou daquela forma, mas isso não dá para você fazer uma teologia do Novo Testamento, uma teologia para a igreja primitiva, sem a contribuição de João nesse prólogo. E, claro, se está citado aqui, eu insisto, se vocês puderem estar assistindo a aula ou depois estudar a aula com o material que fica no site, com a Bíblia aberta e seguindo os versículos indicados, porque a leitura deles, conforme a gente coloca nesses comentários, é importantíssimo para um bom entendimento. Tá? O esboço básico, então, do livro de João, diferente dos outros evangelhos, que vocês viram pelo menos no esboço que eu mostrei de Lucas, é um pouco diferente. A parte de entrada, chamada prólogo, ela está enfatizando basicamente Cristo é o verbo, Cristo é a palavra, o verbo estava com Deus, Cristo é a palavra eterna. Depois vem a segunda parte, que é o versículo do capítulo 1:19 até 12:50, que são os livros dos sinais, onde ele vai abordando então todos os sinais dados por Jesus nas suas viagens ou dentro de Jerusalém nas festas judaicas, né? E nisso a gente chama que o livro dos sinais é a palavra que demonstra a sua glória, e Jesus se revela, nesse caso, para o mundo judaico. Fundamentalmente para o mundo judaico. Claro que também influenciando os gentios no entorno, mas fundamentalmente ele se revelava para que os judeus o entendessem como o verdadeiro Messias, né? A segunda parte do livro, então, 13:1 até 20:31, seria o livro da glória. A palavra é glorificada, Jesus Cristo é glorificado. Mas ele coloca, então, com detalhes que só em João você vai encontrar, as palavras. Aqui é interessante, eu coloquei palestras de Jesus, porque são as palavras de Jesus explicando, falando, desafiando às vezes os seus discípulos, ou desafiando algum sacerdote ou algum fariseu, mas as palestras dele, as falas mais longas que ele teve com os seus discípulos,
quem chama de palestra o reverendo, o nome dele está no final, não está me ocorrendo agora, mas é alguém que está na minha bibliografia. Ele que, na aula que ele dava no seminário de Campinas, ele falava palestras de Jesus. Isso traz um pouco para a nossa atualidade. O epílogo é a palavra comissionada aos seus seguidores, são todas as mensagens que deixam então de comissão, né? Qual é a nossa missão, né? E missão compartilhada, comissão, ok? A todos os seus seguidores, que seria o nosso trabalho de discipulado, né? Aí a gente vai ver agora, daqui para frente, então, todo esse conteúdo histórico e teológico, né? João de fato era um evangelista, é um pastor, né, de ovelhas, e também era um teólogo. Se você entendeu como ele falava, ele criou uma base dessa teologia e queria que seus seguidores crescem que Jesus era o Filho de Deus. Aí, particularidade de alguns versículos para dar ênfase ao que nós estamos falando. Procura no capítulo 20, verso 31. Ele sabia que aquelas pessoas não tinham visto muitos dos sinais e milagres, porque isso foi há 60 anos atrás. Então ele tinha que fazer uma correlação e ele se posicionando como testemunha ocular. Eu estava lá, eu vi, eu acompanhei. 19:35 é esse posicionamento para dar credibilidade na mensagem que ele dava. E muito próximo do mestre. Quando você pega 1 João de 1 a 4, ele reforça tudo isso nessa epístola que a gente chama que seria a encíclica, um resumo geral daquilo que ele deixa de mensagem no Evangelho como um todo. O Evangelho de João, que acompanhou muitos anos, tempos difíceis de perseguições à igreja que se formava, pequenas comunidades pressionadas pelas sinagogas. Ele foi muito corajoso, então, de escrever e dar o testemunho do ministério de Jesus Cristo com enfoque profundo e complementar aos sinóticos. Ele se expôs perante a comunidade judaica e a pressão dos sacerdotes, fariseus e das sinagogas. Ele correu um risco nesse ponto. Ele dividiu o seu evangelho em seções, e aí vale você voltar ao esboço básico anterior, só para você entender como é que ele dividiu. Os focos de João nesse evangelho todo, e aqui está um pouco mais detalhado, o prólogo, que é a entrada da palavra de Deus no mundo. Jesus é batizado e escolhe seus seguidores do 19 ao 51. Do capítulo 2 ao 4, ele fala dos acontecimentos extraordinários, sinais, milagres, e demonstra Jesus se apresentando aos judeus. Bodas de Caná, onde ele transforma a água em vinho, expulsão dos mercadores com chicote de Jerusalém, discute o renascimento espiritual com o rabino Nicodemos, fala no poço de Samaria, ele oferece água viva para aquela mulher samaritana, e ocasiões onde ele está sempre revelando detalhes da sua própria identidade e se apresentando sim com uma ligação muito forte com o Pai. Do capítulo 5 ao 10, ele usa as diversas festas judaicas para se revelar ao povo judeu. Então ele faz cura no sábado, desafiando um pouco a tradição judaica. Ele alimenta uma multidão na Páscoa. Nesse contexto da festa das cabanas, cura um cego, tá certo? E se apresenta como a luz do mundo. Olha só os detalhes de aproveitar os sinais, os milagres, para se apresentar. Inclusive, eu sou a luz do mundo, né? João também deixa claro que Jesus veio cumprir o que o judaísmo prometia desde os tempos do Velho Testamento. Então essa correlação de festas, você vê que o público-alvo dele eram judeus cristãos, tá certo? Já da região externa de Jerusalém, aquilo que já tinha sido uma fuga talvez derivada da destruição e que já estava chegando em Éfeso, onde ele trabalhou junto com Paulo, conforme a gente já disse antes. Jesus se prepara para a sua morte e ressurreição, e João descreve sua chegada a Betânia, na ressurreição de Lázaro, que ainda é um grande milagre, e fez o seu último apelo público, a última comunicação pública para que crescem nele e na própria missão dele. Após isso, então, o Evangelho de João vai trabalhar com foco na morte e ressurreição de Jesus, a partir do capítulo 13, verso, e até o 21, lembrando que a cruz não é um sinal de desespero, mas imagem de glória e maravilha. Jesus voltaria ao Pai e precisava preparar seus discípulos para a sua partida. Vocês lembram que eu falei das palavras, das aulas mesmo, né? Do seminário, que ele estava formando seus discípulos, as mensagens, as palestras, né, que o reverendo citava com esse termo lá no seminário de Campinas. Então, veja bem, na última refeição pascual,
ele revelou aos seus discípulos o que ele considerava mais importante: sua ressurreição com uma volta transformando tristeza em alegria e a dádiva do Espírito Santo. E por fim a sua oração com eles, a famosa oração sacerdotal, que tem uma versão muito especial aqui no Evangelho de João. No capítulo 18 ele vai ao Getsemane com os discípulos, ele vai ser preso e levado perante o conselho de líderes judeus, desafiado por Anás e Caifás. A coisa fica tensa e levam ele para ser interrogado e depois levam ele para Pilatos. E segue uma decisão de crucificação até o capítulo 19. O capítulo 20 já cuida do ápice do Evangelho e a ressurreição de Jesus, que dá início a uma série de relatos dramáticos no quais Cristo aparece a seus seguidores e lhes renova o ânimo. Cada vez que ele aparece, renova o ânimo. O pessoal acredita mesmo na ressurreição. Ele concede o Espírito Santo e os comissiona para representá-lo perante o mundo. E aqui eu não me furto de fazer uma menção especial para vocês depois procurarem lá essas aparições de Jesus, porque João, que é essa testemunha ocular, por 2 vezes pelo menos, ele fala, estava todo mundo fechado em casa e trancado, e de repente Jesus aparecia lá no meio deles. Só que eles podiam depois tocar Jesus. E essa questão é muito interessante. Para mim me toca profundamente. Espero que vocês tentem entender isso dentro de uma questão totalmente espiritual, do próprio poder, de Deus, em Jesus, para ele poder passar pelas paredes e se apresentar sem precisar abrir a porta. Essa é uma coisa para se pensar. Só João toca nesse detalhe com essa ênfase, e pelo menos por 2 vezes. Pensa nisso, que isso aí é um pouco legal de entender a nossa porção espírito, a nossa porção átomos, e como isso às vezes pode mudar de posição, pelo menos na pessoa de Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Espírito Santo, os 3 em 1. Depois, no capítulo 21, orienta aos seus discípulos o que devem fazer, lembrando do seu poder, restaura Pedro na sua posição e instrui para segui-lo em sua missão, e realmente restaurando Pedro no sentido de uma certa liderança adicional, um ponto a mais numa hierarquia provável dessa igreja primitiva que ia ser formada. O significado e mensagem então desse Evangelho de João, ele fala de revelação e redenção. Os versículos estão aí para você confirmar. Jesus é luz, revela o Pai, em Cristo a glória de Deus em um ser humano, porque é verdadeiramente homem. Quem aceita pela fé a revelação e a redenção oferecidas por Cristo, recebe a vida eterna. Esse é um outro ponto fundamental de fé e de construção da teologia. Basta aceitar a Cristo, a sua revelação e a sua redenção, para você receber a vida eterna. A adoração e o Espírito deve ocorrer em espírito e em verdade. 4:24. Nicodemas precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Vai olhar no 3:5. Disse a multidão da multiplicação dos pais que deviam consumir o seu corpo e seu sangue, começar a construir o conceito da Eucaristia, o conceito da comunhão e o conceito dos símbolos da Santa Ceia até hoje. Dá uma olhada no 6:51 e 59. Mas não basta focalizar os elementos individuais, mas precisa ser acompanhada do Espírito de Deus. Essa é a ênfase do verso 63 desse capítulo. Jesus Cristo também, ele próprio, João registrou as descrições acerca da sua natureza, suas origens e seu relacionamento com Deus, e com o Pai. O verso 10:30 é um exemplo, 14:9 a 10 também, o compartilhamento de propósitos que ele tinha com o próprio Pai, mas na Trindade são pessoas distintas e ao mesmo tempo são uns, mas usam o mesmo título, como do Velho Testamento. Você vai buscar isso lá em Êxodo, o eu sou do Pai. Jesus usa eu sou do Filho, portanto eu sou o Pai, eu sou o Filho, e essa é uma noção clara da sua própria divindade. O Espírito Santo, que ele deixa conosco, elemento central da experiência humana de Jesus, porque tinha esse contato, essa vivência, essa experiência humana de Jesus com o Espírito Santo, e para nós nas nossas vidas. Se olhar o capítulo 3, está lá. O poder transformador do Espírito de Deus é o sinal característico do verdadeiro discipulado. Se nós não tivermos essa possibilidade transformadora do Espírito de Deus em nós, o Espírito Santo, o Consolador, nosso discipulado vai ficar capenga.
A missão da igreja, então, Deus enviou Jesus ao mundo para proclamar a sua glória e dar testemunhas das boas novas da redenção, através do seu sacrifício e ressurreição, o Cordeiro de Deus. Menção, inclusive, ao sacrifício do Cordeiro dos tempos de Moisés e o próprio Cordeiro de Deus sendo sacrificado para salvar a todos na nova aliança. E que por fim encheu a igreja e deu poder aos cristãos para cumprir a missão de Jesus no mundo. A continuidade de Jesus no mundo está por nossa conta. A citação de Atos, inclusive, tem tudo a ver aí com o Pentecoste, tem tudo a ver aí com o início da missão dos discípulos, apóstolos e discípulos na formação da igreja, a partir da igreja primitiva, a igreja cristã, que naquele tempo, não esqueçam, chamava o caminho. E depois fecha com alguma noção do final dos tempos. João confirma a expectativa da segunda vinda de Jesus, tá? Da segunda vinda em todos os cristãos, é uma expectativa que foi parte da nossa fé, a esperança pela vida eterna, tá certo? Enfatiza a vinda do Espírito, que já está entre nós, e coloca, portanto, que na perspectiva pelo Espírito de Jesus, já está conosco até o final da história da humanidade. Então é uma segunda vinda de final dos tempos, mas a segunda vinda dele já está conosco na figura do Espírito de Jesus em nós, na figura do Espírito Santo. É complexo, mas é bem profundo. Aqui, para a gente ir finalizando, eu trago só um slide da aula de Lucas, que vocês podem pegar ela inteirinha também no site da igreja, porque aqui está o nome do professor, que eu não lembrava de jeito nenhum, né? O Júlio de Andrade Ferreira, pastor e professor do Seminário de Campinas. Ele que falou das palestras de Jesus, ele que citava o termo palestra nas aulas que Jesus dava para os seus discípulos, né? E aí, muito interessante, porque eu recomendo que vocês voltem lá, porque o comparativo do plano de leitura dos evangelhos, ele coteja Mateus, Marcos, Lucas e João e joga alguns tópicos extras. Como vocês veem só nesse exemplo desse slide, os outros estão lá na aula de Lucas, vão lá olhar, tá certo? Que é fantástico, aquelas diferenças que eu cito dos dois grupos fundamentais de ênfases que João deu no seu livro, comparativamente com os outros evangelhos, e essas diferenças todas ficam muito claras com esse material de estudo do reverendo Júlio Andrade Ferreira. Vale muito a pena. Aí, como entender então João entre os evangelhos? Eu acho que você tem que buscar uma sequência dos slides aula sobre o evangelho de Lucas, como eu já citei, tá certo? Mas na falta do mesmo, me solicite que eu entenda. Se você não achar, me pede, eu mando esse complemento para você, um PDF aí por e-mail se quiser. Essa sequência criada pelo professor Júlio Andrade Ferreira é muito didática. Então toda essa ênfase eu estou insistindo porque eu acho fantástico, né? Eu aprendi muito com esse estudo do reverendo Júlio. Aqui na aula de Lucas eu trouxe esse versículo, volto a trazer porque ele é de João, também outra característica. E no livro dele fala, olha, Jesus fez muitas outras coisas que se todas fossem registradas, eu suponho que nem o mundo inteiro poderia conter em todos os livros que seriam escritos. Então imagina quanto de coisa a gente acabou não conhecendo pela falta da possibilidade de escrever tudo o que foi a vida intensa de Jesus enquanto a sua missão aqui na Terra para trazer a redenção para todos nós. A bibliografia está à disposição de todos, de novo. Está aí meu celular, o WhatsApp e também o e-mail, se alguém quiser entrar em contato, para a gente poder trocar um pouco, alguma pergunta, alguma dúvida que ficou. E claro, acompanhando todas as aulas, né, que o Germano e também o reverendo Ismael companheiros nossos desse grupo da Escola Dominical, vocês vão ter pelo menos até um determinado momento uma panorâmica bem completa do Novo Testamento até o limite do nosso calendário que está sendo discutido depois para o segundo semestre. Nesse meio tempo as nossas aulas já estão engatadas e quem vai falar de Romanos para vocês é o reverendo Ismael no próximo domingo do panorama do Novo Testamento. Tá bom? Feliz Dia das Mães, melhor possível, resguardando as distâncias e os cuidados e as proteções com a saúde. Deus abençoe a todos e até a próxima. Obrigado.